livro de número 5 de Efésios. Efésios, ele vai trazer para nós uma carta de Paulo com alguns conselhos para essa igreja, para esse povo em Efésio. E o objetivo, Egon, dessa palavra hoje é trazer para nós um despertar para a maneira que nós temos vivido. Nos últimos dias, nós perdemos um grande comunicador, não é mesmo? Que é o Silvio Santos. E uma das coisas que me tocou muito, até publiquei nas minhas redes sociais uma mensagem sobre como é que a gente tem vivido, né? Porque, Marlene, mais do que um homem que construiu, Vanessa, riquezas, esse homem, Grilo, mas oi, né? É até chato fazer agora, porque a gente lembra que não tem mais ele, né? Mas não vai existir outro, gente, que a vida inteira, eu garanto, quem nunca fez isso aqui, ó? Oi! Quem nunca fez? Duvido. Eu não sei nem imitar Ego, eu não sei imitar ele, ô Nilton. Mas quem nunca, Alessandra, né? Vó Tereza, é uma referência, Cláudio. Só que sabe o que mexeu comigo, Cláudio? Que as pessoas que falavam dele não falavam da riqueza, Misa. Olha, um homem que construiu, um empresário, falava de quem ele era. Da maneira que ele, de verdade, viveu, foi uma maneira que ele construiu, sabe, Luzia, mais do que riqueza, ele construiu uma história. E quando nós vemos a palavra de Deus, quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente entende, Albert, que tudo que Deus quer é que nós possamos construir uma história, deixar um legado, que a gente possa contribuir para isso. Só que para a gente conseguir alcançar esse alvo, Jonão, ó que visitante, hoje VIP aqui, Deus abençoe. Para a gente conseguir isso, mais do que riqueza, mas deixar um legado, uma história que é o propósito de quem? De Deus, Márcio, para nós. A gente precisa refletir, como que a gente tem vivido os nossos dias? E essa reflexão tem por base hoje um questionamento, Alessandra, de Deus para nós. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Eu não sei se deu tempo de coloca aqui para mim, por gentileza, filhote. Eu quero que você reflita aqui, ó, nesse pensamento de Deus para o seu e para o meu coração hoje, nessa noite. O que é que a gente tem feito com o nosso tempo? Sabe, irmãos, tempo é a moeda de igualdade de Deus. Sabe qual que é o problema, Marlene, das pessoas, Luiz? A questão do preconceito. As pessoas às vezes vêm para a Bíblia e elas falam, ai, o crente. Não, a Bíblia é um livro milenar, que contém, Vanil, de sabedoria, Vanessa, que quando a gente escuta e aplica, Grilo, a vida da gente muda, Cidinho. Vou te contar, eu estava em São Paulo, saí do ônibus, vim correndo para dar tempo de estar aqui, porque a gente sempre prioriza estar aqui na casa de Deus, é assim que a gente tem que viver os nossos dias, porque a Bíblia diz que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Então, olha para quem está do lado e fala, tá valendo a pena você ter vindo hoje. Tá valendo a pena você ter vindo hoje. Glória a Deus. Tá valendo a pena, porque enquanto nós estamos aqui, tem algo que o Senhor está trabalhando em nós. E sabe, alguma das coisas que Deus quer hoje nos confrontar, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Porque, às vezes, eu tenho certeza que você já pegou e falou assim, eu não sei como aquela pessoa arranja tempo para fazer tudo isso que ela faz. Quem já se pegou perguntando isso? Não é, vó? Você fala assim, mãe, como que pode? Zenaide, 24 horas é o tempo de todos nós. Todo mundo tem 24 horas. Acontece que, muitas vezes, nós nos perdemos mesmo, Vanessa, em se deparar com isso aqui, ó. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? A gente vai viver numa vida no piloto automático. Irmãos, eu fui fazer uma gravação lá em São Paulo, uma loucura. Você entra ali no... Não é trem que fala, eu chamo de trem, mas é outro nome. Como é que fala, pai? Metrô. Luiz, quase levaram eu embora. Ricardo, eu achando que eu era toda movimentada, não tinha aí se deparado com essa aceleração de São Paulo. É o que entra, outro que sai, outro que vem, outro que vai. Você fala, meu Deus. E o negócio abrindo assim, ó, do trem, que é o metrô aí. Você fala, nossa, o povo, você não vê eles entrando nem saindo, Luiz. A hora que você vê que entrou, já saiu. A hora que você vê que saiu, você... Nossa, uma loucura.
Nós não, né, irmãos? Como é que você for andar de ônibus, por exemplo? Para, aí você desce. Uber também. Miss, lá não tem isso não, é. Chegou na linha de estação, não sei o quê. Ou você vai, meu filho. Vanilde, ou você vai porque você quer ir, Vanessa, ou você vai empurrado mesmo. Por quê? Aceleração. Uma aceleração. A gente vive nesse mundo acelerado. Sabe, um mundo corrido. E a gente acha que é assim que a gente deve viver. Mas não, irmãos, o tempo é um presente de Deus. Pastora, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Sabe por quê? Jeremias fala assim, que Deus, Ele tem planos ao vosso respeito, de paz, de esperança. Um futuro de paz e de esperança. E sabe, o hoje, esse tempo de agora que você tem, é a semente que se chama futuro. E o que a gente está fazendo com essa semente? Quero ler com você essa palavra de Efésios, porque aqui vai conter diversas riquezas de Deus, para que nós possamos hoje nos posicionar e entender que esse porvir que a gente quer, esses dias melhores, quem quer viver dias melhores? Eu quero. Nós precisamos valorizar a semente do tempo. Tudo está ligado nisso. E você vai entender através dessa palavra. Vamos ler primeiro Efésios capítulo 5, verso de número 14 e até o 17. Por isso se diz, desperta, olha só, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte, ou seja, Martina, acorda. Você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Tem gente que está só respirando, mas está morto. Tem gente que está só respirando, mas está morto. Eu parei ali, irmãos, naquele metrô, eu estava falando algo, Albert, vinha gente, saía gente, assim, ó, uma correria, Cláudio, que tem gente que nem sabe mais, assim, não degusta, sabe, não saboreia o caminho mais, porque está acostumado a pôr uma mochila na costa, carregar aí e voltar. A pessoa está tão automático que, de verdade, irmãos, tipo assim, o que é isso no meio do caminho? Eu vou passar e acabou. O que é essa menina no meio do caminho? Eu estou destinada a passar e acabou. Por quê? Está morto, está só respirando. Às vezes, irmãos, quantas pessoas aqui, ou talvez que estão em casa ouvindo essa palavra, vive assim, nossa, não vejo a hora que chega sexta-feira. Vive pela sexta-feira. Sabe, Grilo? Nossa, sextou. Mas não, irmão, segunda-feira tem que ser bom. Terça-feira tem que ser uma delícia, tem que ser bom. Quarta, oh glória, o dia de abastecer na casa de Deus tem que ser fantástico. Todos os nossos dias tem que ser bom. Tem que ter margem na alegria. Mas parece que a gente só vive em função do quê? Da sexta-feira. É ou não é? Tem uma pessoa que eu conheço, que já trabalhou comigo, ela falava assim, Vanilde, você sabe que dia que é hoje? Fala, que dia? Quarta, quase quinta, quase sexta. Eu falo, nossa. Tudo vira em função disso, gira em função disso. Mas sabe, Luzia, nosso coração precisa pulsar. Irmãos, nosso coração precisa pulsar. Todo dia, Luiz, tem que ser um dia para nós, Marlene. Uau, um dia bom. Por quê? Porque Deus nos criou com saúde. Deus nos criou com saúde. E Ele tem nos dado vida. E se você tem passado por alguma doença, eu declaro sobre a tua vida que há uma unção fluindo desse altar, que vai curar você, seja dor na coluna, seja glóbulo, seja o que for. Há uma unção no nome do Senhor Jesus. Então, olha só. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. O que é ser cuidadoso? É prestar atenção como você está vivendo. É desligar o piloto automático. Não vivam como insensatos. Em algumas versões vai dizer, não sejam tolos. Não vivam como tolos, mas como sábios. Quem é sábio? Aquele que faz o que tem que ser feito. Aquele que segue a palavra, que aplica a mensagem do Senhor Jesus. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Porque o dia mau nos traz oportunidade, irmãos. Eu me lembro no dia, Cláudio, em que eu estava no meu quarto chorando.
Porque o meu tio, ele tem uma filha, estava passando uma dificuldade com droga, sumiu, desapareceu, irmão, uma bagunça. E eu estava orando por ele. E aquilo me veio, Albert, porque se você não sabe, o intercessor, aquele que ora, ele pode sentir o que o outro está sentindo. E aí, Mardi, naquela angústia assim, eu orando, irmão, Deus me deu a canção Cura da Alma. Não tem, sabe, um mês, não passa, não vira, mais de 15 dias, que alguém não manda mensagem lá no YouTube, ouvindo essa canção, já alcançou mais de 80 mil pessoas, almas. Essa semana mesmo, anteontem, alguém colocou lá, Deus me ajudou com essa canção. O que é isso? Um dia mau. Eu estava bem naquele dia? Eu não estava. Porque na somatória da minha vida, Vanessa, do que eu estava vivendo, juntando com o que eu estava orando com meu tio, era um dia mau. Mas num dia mau, Deus fez algo bom acontecer. Eu quero declarar sobre a tua vida que num dia mau que você está vivendo, Deus vai abrir a tua visão para coisas boas que podem acontecer. Porque os dias maus, eles sim, com Jesus Cristo, podem nos encaminhar para os melhores dias da nossa vida. Porque o Senhor pode nos fazer despertar para coisas que nós estávamos dormindo. Então, aproveita a oportunidade, porque até mesmo o dia mau, ele pode estar de Deus para você, trazendo algo bom, irmão. Olha, nós tivemos essa pandemia, né, do Covid. Quantas pessoas a gente viu, que terrível situação que vivemos. Mas quantas pessoas, Luiz, já me falaram que foi durante esse momento que foi estudar algo que nunca tinha estudado. Quantas pessoas que nesse momento não podia sair para a rua fazer nada. E aí foi nesse momento que muita gente aproveitou para quê? Para crescer, para ver parente que não via, irmãos, no dia mau eu libero sobre a tua visão o olhar de Deus agora. No dia mau tem coisa boa que vem assim, de Deus. Pare de achar que é algo perdido. Não, tem coisa boa que Deus está gerando aí. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Dá para colocar a frase, por gentileza, para nós, filhota? Deus me colocou isso no Espírito e eu quero liberar essa frase hoje sobre a tua história. Que hoje, irmãos, a semente que você tem na mão, ela tem um nome, é hoje. Que vai te levar ao quê? O futuro. Você precisa entender o dia de hoje, o futuro é uma semente que se chama, vou dizer de novo, o futuro é uma semente que se chama hoje. A vida que Deus nos dá, o hoje, o agora, ela vai gerar o futuro. E quando nós não prestamos atenção na palavra que Deus vai liberar hoje e permitimos Ele despertar nossa mente e a gente vai vivendo uma vida assim qualquer, Mardina, a gente adia. A gente vai adiando, postergando, atrasando os dias melhores que Deus tem para nos dar. Olhe para quem está do seu lado fazer isso com a diaconisa Solange aqui. Que delícia. Meu amor veio no culto. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Deus tem para você dias melhores. Valorize a sua semente, que é o agora. Feche os teus olhos. Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é viva, é eficaz. Ela tem poder de mudar a minha história. Por isso hoje eu me rendo à tua palavra. Fala comigo, porque eu preciso ser alguém melhor. Tem uma célebre frase que diz assim: carpe diem. Quem já ouviu isso? Que é: aproveite o hoje. Aproveite o dia de agora, porque amanhã a gente não sabe se vai chegar. Carpe diem. Sabe, a gente vai ver que na década do Império Romano, muita gente usava dessa frase, como se fosse algo para se aproveitar agora, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Vou falar algo dos seus dias, que você já deve ter ouvido. Se arrependa do que você fez, e não do que você não fez. Você já ouviu isso? A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com algumas crenças, algumas coisas que a gente vai colocando na cabeça como verdade, e na verdade são mentiras. Por quê? Porque se a gente sair fazendo qualquer coisa, Luiz, nessa ideia, eu vou fazer, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. O amanhã, Vanildo, pode nem chegar por causa, Vanessa, de uma atitude e uma decisão errada. Então, Grilo, muitas vezes nós vamos vivendo a vida
Eu vou fazer. Tô aqui agora, vou viver por viver. E Deus nos trouxe aqui hoje, nos chamando a atenção sobre algumas atitudes que nós precisamos voltar a ter para sairmos da vida que estamos tendo como tolos. Porque nós não podemos ser tolos. Presta atenção, põe por gentileza Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. A Bíblia vai deixar para nós um ensinamento. O que está acontecendo aqui em Mateus 10, 16? Os discípulos, eles estão indo para cumprir uma missão que Deus deu para eles. E antes deles cumprirem a missão, o Senhor começa a liberar sobre a vida deles diversas orientações. E essa orientação que o Senhor dá aqui é uma orientação forte. Olha o que o Senhor diz. Ouçam, eu vos envio como ovelhas. No meio do quê? De lobos. Portanto, sejam espertos. Fala para quem está do seu lado, desperta, tu que dorme. Deus tem chamado a igreja dos últimos dias para despertar. Porque talvez o nosso tempo, Cidinha, ainda está na raiva e no ódio de algo que nós já deveríamos ter perdoado. Às vezes o nosso tempo, obra, ainda está em insistir em coisas que o Senhor está falando, deixa ir embora, para eu trazer as coisas novas que eu quero dar para você. Talvez o nosso tempo ainda esteja no lamento. Mas fez aquilo comigo. Mas deu tapa na cara. Mas me tratou desse jeito. E a gente tem colocado toda a nossa energia, a nossa força, o nosso tempo, que é o nosso futuro, nessas coisas. E aí a gente fica assim, Grilo, triste. Porque o melhor de Deus está por vir, mas não chega na minha vida. Porque coisas grandes estão para acontecer, mas não acontece comigo. Porque eu ainda estou pegando a minha semente, que é o meu agora, e estou jogando fora, estou desperdiçando. Deus quer nos ensinar hoje a valorizar a nossa vida, irmãos. A gente não pode viver de qualquer jeito, a gente é filho de Deus. Sabe o que acontece? Quando você chegar no lugar, você tem que ser referência desse lugar. Zenaide, as pessoas precisam olhar pra gente e falar assim, pelo amor de Deus, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero descobrir o que essa pessoa tem, que eu quero ter também. Eu quero saber o que ela faz. Somos nós as referências, Lissandra, de Deus na terra. E as pessoas precisam, Vanessa, Vó Tereza, querer ser como nós. A gente precisa hoje entender dessa palavra. O que você está fazendo? Olha o que o Senhor falou. Vocês são ovelha. Mas presta atenção, vocês estão no meio de lobo. Pastora, o que é isso, estar no meio de lobo? O nosso dia a dia, irmãos. Gente com coração, sabe, amarrado. No passado, Albert. Gente, Misa, que chega para falar coisa pra gente só para fazer a gente ficar triste. Gente fazendo fofoca com o nosso nome, com as coisas. Você sabe os lobos, o que são? São agentes do diabo. São pessoas medíocres que ainda não despertaram a mente, estão vivendo só para fazer coisa ruim. Aquela pessoa lá do seu trabalho, você fala, me persegue, o vizinho. Você sabe o que Deus hoje está te revelando. Você está no meio de lobo, mas você é quem? Ovelha. E como que você tem que ser? Põe lá, por gentileza. Há uma direção do Senhor em Mateus 10, 16. Você precisa ser esperto. Portanto, sejam espertos como? Olha o que a Bíblia está falando. E simples como? Pombas. Tem como colocar o significado de tolo? Deu certo baixar? Quero ler isso e liberar a palavra que Deus tem para você hoje. Irmãos, eu vinha para cá e Deus colocava no meu coração. Você precisa cumprir uma missão que Deus te deu. Ser mãe, ser pai, ser ministro. O que Deus colocou na sua mão? É uma missão que você tem que cumprir. Todo dia, Cidinha, a gente tem uma missão. Que seja, irmão, cuidar da sua casa. Que seja o que você faz. Sua empresa. O que é? Qual é a missão que Deus te deu? E às vezes até uma missão simples. Tá aqui o Grilo, outro dia ele falou para mim de pescar. Às vezes a missão é pegar peixe. Só que na verdade você está lá pegando peixe, mas você está falando de Deus. Porque quem encosta ali do lado, você fala da sua história, do seu testemunho.
Então nunca é sobre o que a gente está fazendo, mas sempre sobre o que nós estamos carregando. E nós estamos carregando, Vanessa, um nome chamado Jesus. Por isso que as pessoas precisam olhar para nós e encontrarmos em nós referência. Como é que você tem vivido os seus dias? Talvez você está desesperado, focado só em resolver o seu problema, colocando o seu tempo todo no problema. Não, preciso resolver isso, preciso resolver isso. Ao invés de você dobrar seu joelho, orar e falar assim: Deus, eu coloco agora o meu coração no Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia. Em vez de você colocar o seu tempo no problema, coloca o seu tempo na solução do problema, Marlene. É isso que Deus pede para nós. Ó, quem é o tolo? Quem é bobo? Pessoa que não é esperta. E o que Deus está falando para nós? Sejam espertos. Presta atenção. Isso aí que está acontecendo pode ser uma armadilha para roubar seu coração. Isso aí que está acontecendo, olha Deus falando com a gente. Desprovido de inteligência, de instrução e conhecimento. Uma pessoa ignorante. Sabe o que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento. E a palavra de Deus é o conhecimento de Deus para nós. E a primeira coisa que Paulo disse aqui no verso 15 foi que nós devemos agir com prudência. O que é isso? É não ser tolo. É não agir com impulsividade. Agir com prudência é parar de fazer 3 coisas. Primeiro, parar de perder tempo. Você investe seu tempo ou você perde seu tempo? Você faz fofoca, perder tempo. Reclamar, perder tempo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que você vai conversar com a pessoa, ela fala assim: nossa, aconteceu esse problema. Aí você fala assim: tá bom, conta comigo que tal dia eu vou resolver. Ela não quer resolver, Marlene. Ela fica: mas não, por que aconteceu esse problema? Porque é igual o leite derramado. Quem já ouviu falar? Depois que o leite derrama, não tem como voltar. Se não tem como voltar o leite derramado, o que você faz? Você limpa e segue a sua vida. Né, Luiz? Tem gente que você fala assim: nossa, o leite caiu. Não, vou limpar. Pode ir embora que eu vou limpar. A pessoa fica assim: mas quem derramou? Por que pegou essa caneca? Por que fez desse jeito? Não, porque... Limpa o leite, segue a vida. Porque o leite não vai voltar. Deixar de acontecer o que aconteceu não vai deixar. Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje aqui nessa noite? Para de perder tempo. Isso é ter prudência. É colocar a força no lugar certo. Não, mas eu tenho que me explicar. Não, eu vou falar porque senão... Não, meu irmão, deixa Deus agir em seu favor. Deixa Deus se justificar. O justo não se justifica. Muitas vezes eu vivo situações que alguém fala com a pessoa, vem no meu espírito essa fala de Deus: o justo não justifica, porque o justo está trabalhando, ele não perde tempo querendo provar que está certo ou que está errado, porque o Deus de Israel é quem cuida da nossa causa. E Zenaide, quando o Deus de Israel cuida da nossa causa, a gente pode descansar no Senhor. Pare de perder tempo, pare de agir por impulso. Tem gente que entrou aqui hoje, Magna, que tomou decisão que não devia tomar. Você já tomou decisão com raiva e se arrependeu? E por que você quer fazer isso de novo? Eu vou embora, não volto mais. Para mim, já deu, já... Irmão, tem gente que vira a mesa mesmo. E o Senhor nos chama para transicionar, orar, pedir direção, falar: Senhor, é tempo de fazer isso, não é tempo de fazer isso. Já não tem gente que age por impulso. Toma lá, dá cá. Comigo é 8. 80. Tudo mentira que você fala para você. São historinhas que você tem contado para você não mudar. Esse negócio de 880, irmão, tem hora que não dá para ser 880, tem hora que tem que ser 10, 40. Não dá para ser desse jeito. Pare de agir por impulso, pare de se distrair com as circunstâncias. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui. Em Êxodo 4,16, o povo tinha fome e eles estavam no deserto. Mas Deus havia decidido que mesmo que numa condição desfavorável aquele povo estava, o Senhor iria os abençoar. Você pode estar no pior lugar, onde aquela pessoa nem te enxergue. Você pode estar numa condição, numa posição desfavorável. O Deus de Israel decidiu te chamar de filho, decidiu te chamar de filha, decidiu te proteger, decidiu te abençoar. Então, no nome do Senhor Jesus, decisões celestiais não são alteradas por conta de condições terrenas. Você devia ter dado um glória, porque o que Deus está dizendo é que as suas condições não são determinantes, mas aquilo que Ele escreveu ao seu respeito, sim. Então pare, qualquer circunstância muda você. Tem gente que acorda feliz porque está sol, mas começa a chover, a pessoa entra em depressão. Você conhece gente assim? O tempo muda, ela muda. É gente, vai com o clima.
ela vai com o clima. Parece um termômetro. Você sabe o que o termômetro faz, né? Ele pega a temperatura do ambiente ou do corpo, não é assim? Tem gente que é assim. Só fica pegando a temperatura. E o termostato, o que ele faz? Nós precisamos ser esses, irmãos, que geramos a temperatura, que geramos o clima. Não esses que vamos, sabe, só se adaptando às situações. Nós precisamos mudar, irmãos, planejar a nossa vida, porque Deus está dizendo para nós, como é que você está vivendo a sua vida? Primeira coisa, para de agir imprudente, sem pensar que nem um tolo. Você tem uma missão a cumprir, tá cheio de lobo querendo te impedir de cumprir sua missão. Então seja esperto como uma serpente, perdão. Seja esperto como uma serpente. Você leu comigo Mateus 10:16. Seja esperto como uma serpente e simples como uma pomba. Irmãos, palavras de confronto são palavras complexas de nós ouvirmos. Porque muitas vezes o que nós desejamos é que de verdade as coisas tão somente, Lissandra, só se resolvam. Eu estou falando nessa noite com gente que está querendo um futuro melhor. No casamento, na área financeira, na área espiritual, no ministério, na área emocional. Tem gente que entrou aqui hoje, Nilton, falando assim, eu quero viver algo novo. Eu quero viver uma coisa melhor do que eu estou vivendo. Mas não tem como se nós formos tolos. E continuarmos sendo imprudentes. Continuarmos agindo por impulso. Você lembra de Sansão? Juízes 13 vai nos dizer essa história. Sansão, ele nasceu com uma palavra que ele ia honrar o nome de Deus, acabando com os filisteus. Mas o que ele faz, Vanessa? Por impulso. Ele fala algo que era entre ele e Deus para Dalila. E o que acontece? Ele perde a visão. Consequentemente, toda a sua força vai embora, porque o seu cabelo é cortado. Tem gente perdendo as forças porque está agindo por impulso. Ai, tô tão cansada, pastora. Ai, tô tão cansado. Mas é porque você decide perdoar. Mas acontecem situações que você, de repente, começa a remoer de novo. Se decidiu, vai até o final do que você decidiu. Não fique no meio do caminho, não fique em cima do muro. Hoje se levante para ser esperto como uma serpente, igual a palavra falou. Porque tem uma missão que você precisa cumprir. Não dá mais para sermos tolos. O que é que a gente tem feito com o nosso tempo? Como é que nós temos vivido os nossos dias? Chegará o tempo, Grilo, que a trombeta vai tocar. Vai soar a trombeta. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Aleluia! E Maria, os nossos dias serão vistos. Porque por Deus eles já estão sendo contados. Vira para quem está do lado e fala assim, o que você está fazendo com o seu tempo? Precisamos parar hoje e rejeitar a insensatez, irmãos. A gente reclama demais. E você sabe que reclamar, eu sempre digo isso, é engatar uma ré. Eu estava lendo, e no G1 tem algumas reportagens que mexem comigo, Lissandra. Olha só. Para pagar viagem, jovem junta 9 mil em 3 meses vendendo brigadeiros. Ela queria viajar, ela precisava de 9 mil. Quem tem 0 mil na conta, Cláudio, precisa de 9 mil, é muito dinheiro, não é? Talvez, né, para empresários aí, 9 mil é 10 lão. Mas eu estou falando da realidade de uma jovem que não tinha nada. Precisava de 9 mil para fazer uma viagem. Sabe o que ela faz? Reclama. Nasci na família errada. Ai, Deus me odeia porque me deu um pai e uma mãe que nunca me apoiou. Pro outro é fácil viver. Porque já tem o apoio de todo mundo. A gente tá sempre achando que pro outro é fácil. Vai fazer o que o outro faz pra você saber. Vai fazer. Vai fazer. Irmão, correria para estar aqui. Nossa, uma loucura. Às vezes tem gente que fala, que fácil. Não é fácil não, meu filho. É jejum, é oração, é batalha espiritual, é trabalho que você tem que sair correndo e vir. A gente acha que é fácil, Vanildo, porque a gente só vê. Mas quando a gente começa a viver, a gente entende que tudo tem o seu processo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Um árbitro, ele queria 15 mil para poder ver um campeonato de basquete na Espanha. Ele vende mais de 200 brigadeiros por dia e fatura R$900 por semana
para poder realizar isso. Amanhã eu já estou vendo todo mundo saindo vender brigadeiro. Coloca para mim, por gentileza, filhota, Filipenses 2,14. Filipenses 2,14, porque eu quero orar por você. Olha o que diz essa palavra. Filipenses 2,14. Façam... Você não quer ler, né? Façam... Lavar o banheiro, lavar a louça, ir trabalhar, passar a roupa, arrumar o guarda-roupa, lavar o carro, vir para a igreja, vir para o ensaio. É fazer tudo. Não é alguma coisinha ego, é tudo. Pensa no que você reclamou. Nossa, mas amanhã, nossa, mas é fazer tudo, meu filho, sem reclamar, Mardina. Eu tô falando de gente real, irmão. A menina levantou 9 mil, o outro levantou 15 mil em meses. Por quê? Em vez de reclamar, foi fazer o que tinha que ser feito. Diga comigo, agir com prudência. Deixar de ser tolo. Fazer o que tem que ser feito. Diga mais uma vez, diga, Senhora, agir com prudência. Deixar de ser tolo. Fazer o que tem que ser feito. É dessa maneira que a gente para de construir dores, para de construir, às vezes, só riqueza e começa a deixar um legado, agindo com prudência, parando de reclamar e fazendo o que tem que ser feito. Vanessa, Deus nesses dias tem me incomodado sobre essa palavra, Cláudio, agir certo. E eu sei que se ele tem sido um pai, um Deus amoroso, que tem repetido essa palavra, é porque alguém aqui precisa se levantar, alguém aqui precisa agir, alguém aqui precisa pegar hoje e falar assim, eu não vou mais colocar minha vida na lata do lixo. Estou passando minha vida o dia inteiro deitado, eu estou passando meu dia inteiro reclamando, tudo que eu faço tem murmuração, sabe? Irmãos, isso traz coisa ruim até para o seu corpo, cortisol, doença. Tem gente que é doente, Vanilde, porque reclama, porque murmura o tempo todo. Então hoje, agir com prudência. O que é prudência? É pensar antes de agir. É parar com esse impulso seu. Não, eu resolvo, eu vou lá, eu faço, eu aconteço. Calma aí. É para você esse negócio aí para fazer acontecer? Quem já deu o nome para uma coisa e depois foi obrigado e era uma furada? Quem já? Eu podia colocar os pés das mãos, os dedos das mãos, os dedos do pé, porque eu já fiz isso. Agir por impulso. Fala sem antes pensar. Isso é prudência, isso é pensar. Vanessa, a Bíblia diz assim, ó, ser tardio no falar e prudente no ouvir. Você não está falando demais, ouvindo menos? Ai, Deus não fala comigo, você só reclama. Para alguém falar, você precisa ficar em silêncio. Feche os teus olhos em silêncio. Ouça. Ouça hoje. Porque no seu espírito aí agora, Deus está te mostrando você reclamando. Deus está te mostrando você amaldiçoando a sua filha, os seus dias. Deus está mostrando. Você quer ter um casamento melhor, uma vida melhor, mas você só amaldiçoa. Fala até para quem não é nem da sua casa, contra a sua casa, a sua família. Está vivendo do salário do seu trabalho, mas reclama do trabalho que tem. Para de reclamar. Tem gente fazendo o que tem que ser feito, agindo prudentemente. No nome de Jesus, hoje eu declaro sobre a tua vida um incômodo. Hoje, nessa noite, não é noite de Deus trazer alento, hoje é incômodo, irmão. Nós precisamos sair daqui incomodados. Como é que nós temos vivido os nossos dias? Paulo começou a falar com a igreja em Efésios e fala assim, desperta, porque vocês estão dormindo. Sai do meio dos mortos, é gente que só está respirando e não está sonhando, não está vivendo. E tem gente assim. Então agora, em nome de Jesus, Pai, abre o céu e traz uma visão de prudência, Pai. Freia a nossa língua, Senhor. Tira os pensamentos ruins, os pensamentos maus, Senhor. Tira o nosso olhar julgador, pecaminoso, maldoso, Pai. Quem está em casa, quem está aqui hoje, nesse tempo,
Faz a gente pegar, Senhor, essa semente que o Senhor está dando para a gente, que é hoje, que nos faz escolher o futuro que a gente deseja. Faz a gente aproveitar a oportunidade de estar vivos. Tira a gente da reclamação, do muro de lamentos e murmúrias. Tira a gente dessa posição. E quando eu falo tira a gente, desce com teu Espírito, Senhor, e opera uma transformação na nossa visão, na nossa audição e na nossa mentalidade. Nos incomoda nessa noite, para que de verdade, Pai, nós venhamos a valorizar a vida. Irmãos, eu vim para cá pensando, e eu não consigo encerrar essa palavra sem antes te dizer isso. Quantas pessoas queriam poder ter o privilégio de ouvir a palavra que você está ouvindo? Quantas pessoas queriam poder ter o privilégio de viver uma vida, de respirar, de não depender de pessoas, de ter saúde? Tudo isso Deus tem dado a você. Hoje, Senhor, toca a nossa mente e nos tira da reclamação. A nossa oração hoje, Pai, é nos perdoa, quando ao invés de agradecer, nós reclamamos, Pai. Em nome de Jesus, se coloque de pé no seu lugar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, diga com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em, diga mais uma vez, rompendo em fé, aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia vou mover o sobrenatural. Diga eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, romper em fé. Eu declaro que nós vamos romper em fé. E essa palavra, a convicção nela, vai gerar em você, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, a alegria de agradecer o que você tem. Prudência, parar de reclamar e fazer o que tem que ser feito, vai fazer você alcançar o futuro de esperança e de paz que Deus tem para a tua vida. Eu te abençoo para que você rompa em fé tudo aquilo que era grilhão e cadeia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.